Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 199. Desromantizando a vivência comunitária amazônica. Bom, e nesse episódio eu conversei com a Raquel Luna, uma pessoa apaixonada pela vida e pelo que faz, uma fazedora, uma pessoa mão na massa. Paranaense que vive e atua na Amazônia há 16 anos. Tem muita vivência com comunidades, em especial no Amazonas, e eu quis convidá-la para a gente poder trazer esse lado mais mão na massa, de menos falação e mais fazeção, vamos dizer assim. E eu fico feliz que a Raquel tenha topado, não só topado, como compartilhado vivências super legais aqui de Amazônia. Aliás, não só o papo que ela trouxe, mas a trilha sonora que ambienta esse episódio também foi indicação dela, cantora aí de Rondônia. E a música tem tudo a ver com o papo aqui, tá? Bom, falamos sobre o desencontro de realidades das comunidades com os projetos que são desenhados muitas vezes tão distantes, né, dos territórios. E quando a gente fala e respira a Amazônia, isso é ainda uma triste realidade. E é muito legal a Raquel falar do choque de realidade ao chegar em comunidades e ter que desaprender, desromantizar para poder reaprender. Muito legal. Bom, o eixo da nossa conversa é a vivência, são as experiências de mão na massa na Amazônia. Sim, a Raquel tem vários chapéus e ela também falou sobre eles aqui. Todos eles, de certa forma, permeiam essa experiência de mão na massa no território. Bom, e como as mudanças climáticas, a seca e esses temas, né, de justiça climática têm afetado não só a vida de comunidades, mas também o psicológico dessas pessoas que estão envolvidas nessas lutas. Bom, a Raquel falou sobre isso e é de arrepiar. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar uma pessoa apoiadora do podcast, junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá na Apoia-se, link na descrição. Tem o Pix também, vale lembrar, e veja como contribuir. E eu aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que já são apoiadoras desse trabalho. Muito, muito obrigado. Bom, e eu também destaco aqui essa nova parceria com o Prosas, que passa a divulgar na sua newsletter semanal algum episódio aqui da casa, para que chegue conteúdo de qualidade gratuito a mais pessoas do setor. Valeu demais! Bom, então é isso. Agradecer demais a Raquel pela conversa, pela trilha sonora, pelas vivências que ela compartilhou aqui. E se você que está escutando aí tem interesse em fazer alguma vivência na Amazônia, em comunidades amazônicas, então você precisa trocar uma ideia com a Raquel. Tá? E para deixar claro, isso não é uma publi, tá bom? Digamos que é um serviço de utilidade pública, vamos brincar dessa forma. Mas falando sério, ela é a pessoa com quem você pode saber mais sobre isso. Então é isso. Sem mais delongas, partiu pro papo. Rapaz, eu não consigo entender, bicho. Essa nossa geração aí fala de tudo, vai fazer não sei o que, não sei o que lá. Parece que o prazer em falar do negócio é mais legal que fazer o negócio. Olá, Raquel, tudo bem? Seja super bem-vinda. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Para a gente começar, se apresenta. Primeiro, Fábio, muito obrigada pelo convite. É uma honra. Eu sou uma grande ouvinte aí do programa. E, bom, meu nome é Raquel. Eu sou, para me descrever, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, pelo que eu faço. Talvez muito prática, muito trabalhadora, muito prática. Eu gosto de ver, uma fazedora, eu gosto de ver as coisas acontecerem, assim. Eu sou originalmente do sul, de Londrina, no Paraná, e a gente vai envelhecendo, vai ficando com muitas experiências aí, né? Estudei em São Paulo, fiz mestrado fora do Brasil e tal. Já morei em muitos lugares, mas há 16 anos agora eu vivo e me dedico a minha, que hoje em dia é minha casa, né, que é aqui no Amazonas,
Já tive minha trajetória pessoal aí de viver muito em comunidades ribeirinhas, né? Então tem essa história aí que eu acho que é muito interessante. Às vezes as pessoas me encontram e falam, como você foi parar aí? Que história é essa? Não sei o quê. Mas é isso, é algo que até chama muita atenção, assim, dos meus amigos e tal. Mas essa é a minha história, assim. Agora eu estou em Manaus, então estou falando com você de Manaus. Voltei para cá há uns 2 anos, depois que eu tive a minha filha. Ela precisava de escolinha e a gente estava na comunidade, não tinha muito o que fazer, como trabalhar, cuidar dela. Então a gente está agora nessa vida mais urbana aqui em Manaus, que eu amo também. É isso, eu acho que isso é um pouco do que me identifica, vai. Que legal. Pô, eu não sabia que você era paranaense, que massa. Que legal. E, bom, você mesmo falou, eu sou uma pessoa de mão na massa, de fazer o troço acontecer, e então é menos sobre a gente ficar discutindo conceitos, tendências, né? Isso tem muito no nosso setor, e mais saber pôr a mão na massa e lidar, sobretudo com comunidades, que você dividisse um pouco essas vivências de mão na massa aí pela Amazônia. Eu, até quando você me chamou, eu fiquei assim, pô, como que eu me apresento, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho, tipo, um crachá, né? Eu falei, pô, geralmente assim, eu sou diretora, não sei o quê. Eu faço muitas coisas diferentes. Eu acho que o que me identifica é que talvez é a vivência que vai me guiando para o meu fazer, né? E nesse sentido, atualmente, eu tenho diferentes chapéus, assim, né? Eu acho que é importante dar esse contexto, porque depois vai parecer, tipo, o que essa menina faz? Né? Mas, enfim, eu sou coordenadora de um projeto chamado Escola d'Água, já há 9 anos agora, que é na região do Baixo Purus. Então, esse é um trabalho de desenvolvimento comunitário, educação, saneamento, acesso à água, enfim, eu trabalho em muitos diferentes temas dentro desse projeto. Eu sou também cofundadora, junto com meu marido, aí da Poranduba Amazônia, que é uma agência, uma operadora de turismo de base comunitária, que nasceu no Tumbira, que é essa comunidade onde eu morei, e talvez onde meu coração mora até hoje, onde meu cachorro mora, então é minha casa ainda. Tenho também o Cupu do Quintal, que é esse negócio que eu fundei com outras mulheres incríveis e que a gente trabalha com o fruto do cupuaçu que nasce nos quintais da RBS Rio Negro. E, enfim, faço consultorias, que é o que eu acho que muita gente do nosso setor faz para se manter também, né? E atualmente, agora, meu mais novo passo, que eu acho que é quase como um resultado natural dessa trajetória, muito no terceiro setor, eu estou fundando com outras manas aí incríveis também, o Instituto Arumã, que é para também ter uma autonomia nessa atuação no terceiro setor e ter uma agenda, sabe? É quase como assim, a gente sabe o que tem que ser feito junto com as comunidades, a gente tem as relações muito próximas com as comunidades e deu essa inquietação de vamos botar a cara no mundo. Então, é uma organização nascendo do zero, sem costas quentes, né? Tentando se levantar aí, mas com muita vontade. E daí, nesse sentido, né, na sua pergunta das vivências com comunidades, eu acho que uma das principais coisas enfim, cheguei aqui com 23 anos, né, então eu estava, enfim, eu sou formada na GV, né, em São Paulo, então eu fui formada para, né, ser executiva, mas enfim, lá eu já comecei a me envolver com sustentabilidade através do GVSES, enfim, toda uma história, mas eu caí, né, de paraquedas não, também tem uma história aí, mas eu queria trabalhar com a Amazônia, e meu primeiro emprego já foi na FAS, né, na Fundação Amazônia Sustentável, e quando eu me vi, eu estava num escritório, na Vila Olímpia, ajudando a escrever um projeto sobre o que as comunidades queriam, como implementar recursos e tal, em uma certa região ali, e daí eu falei, cara, não vai dar. Eu já sendo essa pessoa, sempre tive essa impulsividade, e daí eu acabei me mudando para o território, para uma comunidade chamada Boa Frente, no Juma. E eu acho que o primeiro passo foi, tipo, desaprender tudo, Fábio. Foi, assim, um choque de realidade, mas num nível... Imagina, né? A gente sai da GV se achando um pouco.
Isso que eu, né, eu ainda sou uma pessoa tranquila, mas assim, pô, estudei na melhor faculdade, a gente é meio feito para, né, levantar a nossa bola ali, trabalhar onde a gente quiser. Mas daí quando eu cheguei lá, cara, eu vi que eu não sabia resolver nada. Não sabia nada, sabe? Então eu acho que é meio daí que começou. Então assim, na segunda semana afundou a minha lancha. Eu não sabia como deu, eu já tinha tipo 5 da manhã, eu fui batendo na porta para me ajudarem a desafundar a lancha. Daí, quebrou o gerador. Eu não sabia nem como ligar um gerador, assim, né? Como funcionava um gerador. Daí, sempre tendo que pedir muita ajuda. E sempre quem tinha as respostas, tanto para essas coisas muito simples, quanto para outras, né? Um pouco mais complexo de desenhar o projeto em si, sempre veio... Eu tinha que bater na porta dos vizinhos, né? E isso fora, enfim, todos os desafios pessoais ali e tal. Apesar de eu ser muito corajosa, é uma região muito... Cara, é uma realidade que a gente realmente não conhece, mesmo, assim, mesmo. Então, eu acho que antes de dizer o que eu aprendi, né, que até hoje eu acho que eu ainda tenho que aprender muito, foi principalmente esse choque de, cara, eu não sei nada. E daí isso foi se desenrolando. Eu também, quando eu ganhei minha casinha aqui no Tumbira, comprei minha casinha no Tumbira, que é uma região, é uma unidade de conservação, né? Então a gente não pode morar, ninguém é dono de terra. Então você tem que ser aceito pela comunidade, em ata, em assembleia, não sei o quê. E daí quando eu me mudei, foi de novo aquele choque de tipo, cara, eu sou... Sei lá, eu sempre tive serviços, né? Morando em cidade, a gente tem serviços, a gente tem... enfim, alguém resolve para você as coisas, né? Então, toda aquela nova aventura de tipo, cara, quebrou o cano, tem que consertar o cano que sai do poço, que não sei o quê. Então, enfim, todos esses aprendizados de uma vida rural que a gente da cidade realmente não sabe, né? E eu acho que da vida profissional... ela sempre partiu dessa vivência, né? De eu me colocar nessa situação. E é isso que eu fui percebendo também nas intervenções que tem mais a ver, né, com esse meu trabalho de impacto, de trabalhar desenvolvimento territorial. Elas partem muito da relação, né? Eu entendo, por mais que assim, é dinheiro indo direto para a comunidade, é sempre uma relação, né? E o que eu aprendi muito é estar atento a essa relação. E a partir disso, que vem o que quer que seja. Que vem essa solução, que vem essas ideias, essas vontades, né? Então, eu acho que é sempre a isso que eu estive muito atenta. E na relação não só com a comunidade, eu sempre estive muito no papel de intermediadora entre... financiadores, né, empresas que sejam, organizações e comunidades. Então, eu sempre estive nessa costura. E daí, cara, daí você vai vendo muitas coisas, né? Porque tem muitas expectativas envolvidas. Então, eu sempre me vi muito nesse papel, assim. Um caso curioso, nessa época, lá em 2009, que tinha um financiador, que a gente tinha organizado um curso de... Enfim, eu ajudei a implantar uma escola lá no Juma, né? Uma escola estadual. E daí um dos principais financiadores desse projeto e tal, acompanhava, a gente tinha que fazer relatórios mensais, né? Contando o que estava acontecendo para uma empresa dos Estados Unidos. E daí, nessa escola, a gente trabalhava com jovens, a gente fez um curso de permacultura, a gente fez um jardim agroecológico, não sei o quê. E chegava no nível deles perguntarem se o abacaxi já tinha nascido. Se o abacaxi que a gente tinha plantado já tinha crescido, sabe assim? E daí que eu vi que, cara, o buraco é muito embaixo, assim, nessa questão de expectativas e do tempo das coisas. Então, isso eu acho que foi uma coisa que eu aprendi, assim, que a gente precisa ser muito transparente, estar muito atento nessas expectativas, nessa... comunicação transparente entre todas as partes envolvidas, né, nesses projetos de desenvolvimento, nessas intervenções, assim, porque senão a gente entra em cada roubada. Dos dias que eu falo, digo dos dias que minto sobre o que vou fazer.
Das coisas que eu não faço nem farei, mas é bonito apresentar pra você. Meus planos, meus projetos falam muito do palpite só pra papagaiar. O fato é que eu não faço nem me esforço, porque entendo muito, só sei falar. E eu acho que no Escola d'Água, né, nesse projeto que eu tenho trabalhado, eu consegui muito bem fazer isso, assim, por ter parceiros tanto nas comunidades que a gente desenvolveu uma relação muito próxima, quanto do lado, né, dos financiadores, que eu tenho, enfim, esse parceiro, enfim, incrível, né, eu consegui criar essa transparência ao longo dessa cadeia, se a gente fosse falar de uma cadeia produtiva, nessa cadeia de impacto, assim, então, aproximando muito essas pontas, assim, e eu acho que esse é um aprendizado que eu tive, assim, que, cara, não dá para ficar mascarando resultados ou dizendo que deu certo, assim, uma coisa que eu faço muita questão dos meus relatórios é fazer todo um capítulo sobre o que deu errado. E como a gente aprende com isso, sabe? Então, tem muita coisa que foge, enfim, eu tenho inúmeros exemplos disso. Isso não quer dizer que deu errado, né? Isso quer dizer que a gente aprende. E é importante, inclusive, a comunidade estar envolvida nesse processo para ela também entender como aprendizado. E depois a gente volta e conversa sobre isso, né? E não ser, enfim, acabou. E óbvio que, assim, tem uma grande vantagem desse projeto, é que ele já tem 9 anos, né? O que a gente vê por aí é muito esses projetos que dão, enfim, em 6 meses você tem que fazer acontecer uma mega intervenção, uma mega com resultados, com impacto. Gente, impacto não acontece em 6 meses nunca, em 1 ano nunca. Ainda mais projeto de educação, projeto... Enfim, então... eu acho que eu tive uma grande sorte de ter um laboratório ao longo do tempo para ir aprendendo, sabe? E hoje em dia eu acho que me sinto com muita propriedade para defender alguns modelos de intervenção que dá certo, que não dá, quais são os melhores caminhos a se tomar, mas isso também depende muito da predisposição de alguém querer fazer direito, né? E que não é sempre o caso. Alguém, assim, que eu digo os parceiros, né, todo mundo que está envolvido. Mas é um pouco por aí, assim, é uma vivência muito mão na massa mesmo, e vai fazendo, vai aprendendo, e vai mudando, não pode ter muito medo, assim, né? Que Acho que é legal. por aí. E a ideia era justamente ouvir mais essa experiência prática de mão na massa com comunidades, acho que tem uma riqueza importante aí. Um dos episódios anteriores que eu conversei sobre a Amazônia com o Thiago, vou deixar o link na descrição, ele falava assim, poxa, quando fala de Amazônia no Jornal Nacional, as pessoas da Amazônia ficam bravas, porque geralmente se fala só da seca, da enchente, enfim, de problemas. E eu queria que você falasse agora um pouco dos problemas da seca nesse momento que a gente está gravando, mas aqueles problemas que não passam na televisão, que você tem vivido na prática. Conta um pouco para quem não tem noção dessa realidade. Sim. Primeiro, assim, eu queria reforçar essa ideia que, assim, se passa muito os problemas, né? Mas também dizer que, enfim, eu sou suspeita de dizer, mas é uma realidade muito bonita, assim, né? Ainda, eu acho que é um lugar onde a gente encontra, enfim, não romantizando a simplicidade, né? E eu acho que isso também é um outro espectro dessa, né? Também, o mundo perfeito que as pessoas vivem. Não, é uma vida bruta. E assim, eu sinto que ao longo desse tempo eu embruteci. Eu cheguei aqui toda hippie, romântica, nossa, vida em comunidade, não sei o quê. E hoje em dia eu me sinto uma pessoa bem bruta, porque você fica muito colado na realidade, né? Ali em viver mesmo, né? Mas é realmente muito lindo, né? Então, falando da parte bonita de se viver em comunidade, é isso. Tem a beleza da natureza, a mesma beleza da ajuda entre as pessoas, de andar de canoa no rio e se maravilhar. E eu acho que, assim, eu tendo desenvolvido essa história com esse lugar e esse laço muito afetivo, para mim, eu acho que foi a época mais difícil da minha vida, Fábio. Assim, eu acho não, eu tenho certeza. Ano passado, e esse ano eu já estava um pouquinho mais preparada para encarar, mas a grande seca do ano passado, eu já tinha vivido a seca de 2010, que foi pesada,
Mas o que aconteceu agora em 2023 foi absurdo, assim. E daí foi de desabar, assim, sabe? Tudo, parece que todo o trabalho que a gente vinha fazendo, sabe quando dá um desânimo, assim? Tipo, porra, a gente tá há tanto tempo trabalhando e falando e parece que a gente andou muito para trás. E eu sei que, assim, é natureza, né? Mudanças climáticas e tal, mas quando a gente sente na pele, né? E os nossos amigos, porque é isso, né? Principalmente ali na região do Purus e no Tumbira, onde eu tenho laços muito fortes, é muito pesado. E a gente aqui em Manaus respirando fumaça por 3 meses. Minha filha ficou mal pra caramba, todo mundo mal, sabe? E a fumaça também decorrente da seca, então pegou fogo em lugares que nunca a gente imaginava. Nossa, o pessoal do Tumbira contando assim, eles tentando apagar o fogo e o fogo nascia em outro lugar, porque tem as raízes ali, que eles chamam de bucha, elas ficaram muito secas, de um jeito que nunca tinha acontecido. Então o fogo espalhava por baixo da terra. Então foi realmente um cenário meio apocalíptico, né? E esse ano foi de novo. Então, enfim, isso para dizer que isso ao mesmo tempo acabou com a gente e, de certa forma, para mim, eu tentei reverter isso em energia, né? E, enfim, de forma bem prática, o que eu vi é, por exemplo, lá no Rio Purus, primeiro que você tem que parar todas as atividades, igual na pandemia, né? Que a gente já estava treinado da pandemia, mas primeiro você para tudo. Você não consegue chegar, porque você depende dos rios para chegar nos lugares. Essa é a realidade aqui do Amazonas, né? É importante dizer que eu estou no Amazonas e em cada lugar esse efeito é diferente, mas a gente teve que parar de fazer qualquer atividade. As comunidades que a gente trabalha, que estão na beira de lagos, principalmente, se deram mal num nível, assim, foi muito triste de ver, porque o lago, ele seca, e daí, assim, ao mesmo tempo que parece que em alguns lugares nos igarapés acaba dando muito peixe, fica muito fácil de pescar, mas você não consegue sair de lá e você não tem acesso à água. Então, as comunidades que não têm poço ou que não têm algum sistema de acesso à água, eles, literalmente, o pessoal estava cavando buraco, fazendo as cacimbas, que é uma tecnologia ancestral, né, e tal, mas, assim, não é o ideal. Não, assim, você não pode dizer que aquilo é digno, entendeu? As pessoas estavam andando, às vezes estavam bebendo água com lama mesmo, sabe? Então, isso foi o principal. Assim, que foi o que moveu. Teve uma comunidade, o Arumã, lá na RDS Purus, que desabou, porque tamanha seca, tinha uns bolsões de ar, a comunidade desabou, desapareceram 40 casas, foi até uma grande mobilização que eu fiz ali para conseguir apoiar. Das coisas que eu não faço nem farei, mas é bonito apresentar para você. Meus planos, meus projetos, falo muito, dou palpite só pra papagaiar. O fato é que eu não faço nem me esforço, porque entendo muito, só sei falar. E daí tem o impacto nos negócios, né? Então, falando da Poranduba, que é o turismo de base comunitária que a gente trabalha, e a comunidade Tumbira, que depende hoje em dia do turismo, ficou parada. Setembro a dezembro, a gente teve que parar a operação. E todo mundo que depende do turismo ficou parada sem renda. Então, assim, é muito prático e é muito direto, né, o efeito, assim, do projeto do Cupu do Quintal ali, que a gente depende da matéria-prima, que a gente tem as centrais onde fica guardada a polpa e o caroço, do qual a gente faz os produtos. Não faz nem um mês atrás, acabou nossa matéria-prima aqui em Manaus e a gente tinha que dar um jeito de pegar a matéria-prima lá na comunidade, a comunidade isolada. Então, eu tive que fazer uma mega mobilização, achar um quadriciclo para conseguir chegar. O pessoal está começando a comprar moto, Fábio, num lugar onde não tem, entendeu? São comunidades que você só chega de barco, o pessoal está comprando moto para conseguir se virar na seca. Então, você vê uma transformação muito rápida, muito necessária para a vida das pessoas e que afeta diretamente. Imagina, tem afetado, né, os meus negócios, assim, imagina a vida do dia a dia das pessoas, né, que tá ali. Então, é muito prático, não é o que passa por cima, aquele drone que mostra aqueles rios. Uma das fotos mais emblemáticas sobre a seca do Araquém Alcântara é tirada lá no Igarapé Tumbira, que é onde é a minha casa. Que é isso, ficou um esqueleto de rio, né?
Minha filha, eu fui no auge da seca, nos 2 anos, assim, a gente conseguiu chegar a duras custos, assim, minha filha tomando banho de rio num lugar que geralmente ela tem que, mesmo na seca, usar boia, porque é fundo e tal, ela molhava só o pezinho, entendeu? Então é bem drástico, assim, e eu acho que impacta muito até, sei lá, o nosso psicológico, assim, sabe? Aí, sei lá, a gente tem que decidir o que fazer com isso, né? Ou se deprimir, que é parte, também é parte, né? Essa depressão, essa tristeza faz parte. E daí entender o que fazer com isso, né? Que legal, belo relato, viu, Raquel? Obrigado por dividir aqui. E bom, você falou no início dos vários chapéus e as várias coisas nas quais você está envolvido, e uma das iniciativas que eu queria que você contasse mais são as jornadas de aprendizagem na Amazônia. Conta um pouquinho mais, porque se fala muito em fazer processos de formação na Amazônia, mas acho que a vivência que você tem construído acho que tem uma profundidade muito bacana. Enfim, eu tenho alguma experiência anterior à própria Poranduba, mas também pela Poranduba agora a gente está fazendo bastante. E eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Sendo eu mesma uma pessoa que passei pelo choque de realidade, de desromantizar, desaprender, reaprender, escutar. Eu amo proporcionar isso para as pessoas, né? E às vezes, através do próprio turismo, isso acontece. Então, a Poranduba sendo esse turismo diferente, turismo de base comunitária, as pessoas têm uma vivência muito mais próxima ali do que é o dia a dia numa comunidade amazônica. Tudo bem que é uma comunidade, não representa todas, é uma comunidade que tem água e tem energia, o que já coloca ela em outro patamar, né? Não é, eu às vezes brinco, eu falo, você quer que tipo de Amazônia, né? Porque, tipo, no Purus já é outra coisa, né? Outra coisa, mas o Tumbira em si já proporciona com certo conforto, né? Uma experiência como essa, só como turismo. A gente acha que é muito transformador. Mas eu também venho trabalhando, e daí isso começou lá em 2014, recebendo grupos, na época em parceria com a FAS também, recebendo grupos diversos, então, de estudantes, ou para universidades específicas, a gente fazia tipo um lab, né, um laboratório com foco no que eles queriam aprender, ou mais com foco em liderança para sustentabilidade, uma coisa mais ampla. Então é algo que assim, eu me formei para isso, né? Tenho uma formação aí, um mestrado, chama Liderança Estratégica para Sustentabilidade, em que eu aprendi bastante sobre facilitação de aprendizagem, enfim, tenho aí uma formação nisso, algumas ferramentas, algumas metodologias que a gente acaba usando. E a gente tem aplicado isso para grupos específicos. Então, tanto para estudantes, quanto agora que está começando a aparecer muito, acho que também muito movimentado pela COP, para investidores, né? Então, enfim, eu não quero ser essa pessoa crítica que fica falando mal de eventos que falam de Amazônia fora da Amazônia, que eu acho que é muito importante. Eu acho que quanto mais a gente fala, melhor. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um descolamento, assim. Eu me vejo lá na Vila Olímpia escrevendo sobre a Amazônia e falando, meu, o que é isso? E eu acho que existe uma lacuna imensa entre o que as pessoas pensam sobre a Amazônia e o que realmente é. E nessas oportunidades em que você está imerso no território, em que você escuta, e isso tem que ser intencional, viu, Fábio? Porque tem gente que vem aqui, e daí que entram as ferramentas, né? As metodologias e tal. Tem gente que vem tanto com a imagem que já tem da Amazônia e vem preparada para ver do jeito que quer, né? Ou muito romântica, ou os pobrezinhos, né? Então tem esses dois extremos e que a gente tem que desconstruir tudo isso para criar uma escuta, né? Para criar uma postura de aprendizagem real sobre o que eles estão vendo, sentindo, escutando ali, né? Então existe um jeito de fazer isso. E quando eu vejo, é quase nítido assim, né? Quando você vê fichas caindo, né? Quando você vê que a pessoa tá tipo, caraca, é realmente muito diferente. Nossa, essa coisa de aprender algo novo a partir da realidade, não só a partir tem alguém falando, um expert me dizendo, né? E sempre colocando, óbvio, os experts, no caso, não sou eu,
Não é o rio, é a árvore, né? A vivência da natureza e principalmente as comunidades, né? Então a gente cria essas oportunidades muito bem desenhadas para que exista essa troca verdadeira, né? Nada fake, mas é muito importante, gente. O tanto de gente, assim, a turma do ESG, né? A turma dos investidores de impacto, e daí você fala, meu, o quanto é importante ter essa noção da realidade antes de tomar decisões, antes de desenhar um projeto, né? Eu acho que esse acaba sendo muito meu papel nessa costura, assim, dos projetos, mas, assim, se você vive isso na pele, muda tudo. Fala demais. Fazer que é bom. Não, cheguei, cara. Tem que mudar aquilo. Essa correr, velho. Você tá me atrapalhando. Não, já projetei, já escrevi. Comecei a escrever E eu acho que é legal, ao longo do papo, você está sempre demarcando que, olha, eu estou no Amazonas, eu estou falando da realidade da comunidade X ou Y, e eu estou dizendo isso porque a minha próxima pergunta é, a gente escuta muito o termo Amazônia de uma forma tão genérica, e inclusive propostas de bala de prata, de soluções genéricas, e quem vive um pouco de complexidade amazônica sabe que, cara, não vai funcionar. Queria te ouvir em relação a isso, eu sei que é meio óbvio, mas acho que a gente precisa dizer o óbvio também. Enfim, cada rio, cada calha de rio é de um jeito, cada margem de rio é de um jeito. Eu acho que eu posso dar até um exemplo mesmo, que acaba desenhando bem. Então, enfim, um dos temas que eu trabalho em escola d'água é saneamento, né? E, enfim, esse é o tema mais difícil. Saneamento e gestão de resíduos é uma coisa, assim, que realmente, quem tem a bala de prata, eu tô quase esperando, apesar de eu não acreditar, mas assim, a gente está testando muita coisa e é muito difícil. Enfim, saneamento por si só é um tema muito difícil, porque como a gente não tem uma solução muito prática, já é até um pouco delicado de você trazer, né? Como você fala para a pessoa, cara, você mora num flutuante, você não tem banheiro, como que você vai fazer se eu não tenho uma solução? Então, enfim, ao longo desses anos a gente veio testando diferentes coisas. Então, no Purus, por exemplo, eu trabalho com principalmente duas paisagens. 3, vai. Uma delas é terra firme. Terra firme são aqueles barrancos muito clássicos, né? Que você sobe o barranco para chegar na comunidade. E daí, cara, querendo ou não, é mais fácil. Porque daí você tem fossa, você consegue fazer aquelas fossas ecológicas. Mesmo assim, não é cultural. Então, a gente tem um exemplo, assim, a gente construiu uma escola e essa escola teve o primeiro banheiro da comunidade. E daí, desde então, eu venho vendo banheiros em todas as casas crescendo na comunidade. Então, é aquela coisa de começar a liderar pelo exemplo e tal. E a gente conseguiu fazer uma fossa, tá? Então, legal. Só que daí tem a paisagem de várzea, que são terras baixas, que metade do ano fica seca e metade do ano fica debaixo d'água. E daí, como você desenvolve uma fossa para isso? E eu queria muito que fosse realmente algo que tratasse a água. Comecei a pesquisar com vários parceiros, falei com, enfim, muita gente que está trabalhando já, mas a gente ainda não tinha achado uma solução. Enquanto isso, a gente tinha construído várias escolas na várzea sem banheiro. Porque eu falei, cara, eu não vou fazer um banheiro que seja assim, né, que não tem essa solução. E, ao mesmo tempo, tem as casas flutuantes. Então, assim, uma solução. Gente, isso é uma comunidade do lado da outra, viu? É uma aqui, terra firme, outra aqui, várzea, e as casas flutuantes que são as que sobem e descem, né, junto com o rio. Cada uma delas a gente teve que achar um modelo diferente. Nesse meio tempo, a gente desenvolveu um modelo com comunidade. Teve uma que não deu certo, porque a gente desenvolveu um modelo que não aguentou as chuvas torrenciais da Amazônia e meio que ruiu. Daí a gente trocou, daí a gente implantou outro. E tem uma coisa dos custos, né? Porque numa comunidade várzea, para segurar uma estrutura muito pesada, você tem que, enfim, fazer construção com concreto, e ninguém trabalha com concreto, lá eu trabalho com madeira. Então, é esse tipo de coisa que eu digo assim, a solução tem que ser muito bem pensada. Precisou de tempo. Então, para chegar do primeiro teste que a gente fez ao modelo que hoje em dia eu acho que a gente tem um modelo que funciona para os 3
um modelo para cada um dos cenários, demorou uns 3 anos, sabe? E alguns testes, e um dinheiro investido que não deu certo, e depois... Então, não existe realmente solução. O saneamento, eu acho que é um bom exemplo para isso, mas cada lugar, você atravessa o rio, você está num lugar completamente diferente. Fora o social, né? Porque algumas são indígenas, algumas são ribeirinhas, alguns são essas comunidades que é uma família só e o vô manda e ninguém mais fala, outras têm uma mulher porreta que é ela que lidera. Então, tudo isso é parte da complexidade que a gente tem que considerar ao fazer alguma intervenção, ao fazer algo acontecer. Dos dias que eu falo, digo dos dias que minto sobre o que vou fazer. Das coisas que eu não faço nem farei, mas é bonito apresentar pra você. Raquel, você tocou agora no ponto que é um ponto delicado que eu queria te ouvir em relação a isso, que é questão de gênero na Amazônia. A Raquel veio do centro-sul do país, é uma mulher branca que chega aqui, já tem uma vivência longa de comunidade. Como é que esse tema foi atravessando a Raquel ao longo da tua caminhada? Eu vou te falar que esse é um tema que eu tenho pensado mais recentemente, agora que eu estou iniciando, então, duas, né, o Cupu do Quintal e o Instituto Arumã, eu estou trabalhando só com mulheres, e eu tenho percebido o quanto eu estou falando de mim, eu não quero fazer grandes generalizações de homem, mulher e tal, quanto eu me sinto mais à vontade em criar com mulheres, né? O que eu percebo, isso falando mais da minha atuação, né? Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre eu em campo, mas eu percebo que as mulheres são muito mais abertas a criar, sabe? A dar espaço para nascer algo novo, né? Enquanto, em geral, em trabalhos com homem, eu sinto muito essa coisa de tipo, já temos a resposta, já sabemos onde vamos chegar e agora sim generalizando, né? Porque tem vários que não são assim, já é do jeito deles, né? E você segue. E isso vai dando uma baixada na autoestima até, né? De, pô, e minhas ideias, onde cabem aí nessa sua super ideia genial, né? Então, o que eu tenho sentido é um conforto em trabalhar com mulheres e essa tensão criativa, né? De não sabemos onde vamos chegar, mas a gente pode criar junto, né? O não ter respostas prontas. Eu acho que, em geral, né, existe uma tendência aos homens de já querer fazer logo. E eu sou uma pessoa muito prática, eu posso cair nessa cilada, assim. Mas, enfim, por mais que a gente tenha que fazer rápido, né, e eu acho que a gente está num momento que a gente tem que fazer rápido, a gente tem que criar logo, eu acho que a gente perde uma oportunidade muito grande de fazer melhor se a gente vai muito rápido para soluções, né? Então, isso eu acho que é uma generalização, mas é o que eu tenho notado. Já em campo, ao contrário do que eu acho que muita gente deve pensar, que sim é uma sociedade machista, sim tem muita violência doméstica, tem uma questão muito forte, né, de diferença de gênero, quem manda, quem obedece e tal, isso é muito presente, mas eu conheço mulheres muito fortes, assim, eu tenho exemplos absurdos, assim, de mulheres muito inspiradoras, que fazem e acontecem, assim, mas eu acho, daí que vai além do gênero, eu acho que por eu ser uma pessoa de fora, e que me deixa até desconcertada, as pessoas daqui, eu tô falando do Amazonas, das comunidades, tem uma tendência aí que eu acho ruim, e eu acho que tá mudando, quanto mais a gente vai para as comunidades e tenta fazer esse movimento, isso muda, mas uma tendência de tipo, vou receber... Primeiro que são muito receptivos, né? Querem receber bem a pessoa de fora. Mas tem uma coisa meio de, ela sabe mais, porque a menina estudou, sabe? Porque ela veio, porque ela fala inglês. Daí o povo fica doido que eu fico fazendo tradução em inglês quando a gente recebe gente de fora e tal. Então, eu nunca senti, Raquel, estaria mentindo se eu dissesse que em campo eu senti em algum momento uma coisa, ela é mulher, eu vou tratar mal, ou me senti ameaçada. Eu nunca
Mesmo no Juma, que eu tava lá, sozinha, morando isolada da comunidade e tal, na época eu morava com os carpinteiros que estavam construindo a escola, mesmo ali eu não me sentia ameaçada. Eu não sei se porque eu sou meio inocente demais, talvez, mas não foi uma sensação que falei, sou mulher sozinha no meio da Amazônia. Acho que isso não. Agora, no campo do profissional, do impacto social e tal, sim, eu sinto. Estaria mentindo se dissesse que é tudo igual. Não, é diferente trabalhar. Enfim, adoro também trabalhar com homem, tá tudo certo, mas é o que eu tenho notado recentemente nessas interações. Eu acho que eu me comecei a observar mais recentemente e é um pouco isso que eu tenho notado. Que legal, hein? Várias camadas aí você trouxe, muito legal. E certamente vai bater para muita gente que está ouvindo aí. Raquel, o papo delicioso e passa voando, mas antes da gente fechar, eu queria te convidar e fazer merchan final, reflexão final, algum ponto final que você queira trazer. Bom, vou fazer o merchan dos meus negócios, então. Eu acho que do Cupu do Quintal, aí cupudoquintal.com.br, a gente tem produtos maravilhosos, a gente diz que são produtos que fazem as pessoas se conectarem com a Amazônia. Então, se você está longe e quer sentir aí um gostinho da Amazônia, é um negócio de impacto que a gente trabalha com várias famílias. A gente tem valorizado o caroço do cupuaçu, que é algo que era descartado. Então, a gente faz o cupulate, faz o azedinho de cupuaçu. Enfim, tem produtos incríveis. Visitem a Amazônia, visitem o Amazonas. Eu sou existe a Amazônia e eu sou uma grande defensora do Amazonas. Eu acho que o Amazonas é muito, enfim, não quero brigas, tá, vizinhos, mas é isso. Eu acho que o Amazonas tem uma realidade muito interessante. Eu acho o Rio Negro um dos cenários mais lindos do mundo. O espelho que faz na época da cheia, as praias que fazem na época da seca. É sempre tudo muito lindo. Então, venham visitar, pela Poranduba de preferência. E, inclusive, assim, até quem quiser realmente fazer algo mais profundo, né, nessas jornadas de aprendizagem, pessoal aí do campo do impacto social, que, enfim, trabalha com isso, quer conhecer mais, quer formar um grupo, eu amo fazer isso, eu estou super disposta, então vamos conversar. E estamos levantando o Instituto Arumã, temos uma agenda de desenvolvimento local ali da região do Purus, temos projetos com jovens, a gente está querendo fazer muita coisa acontecer, então chamando aí parceiros, investidores, empresas que querem de verdade, né? Que querem fazer algo de verdade. Eu ando um pouco sem paciência para projetinhos só para contar a história, mas quem quer fazer de verdade, eu estou muito querendo fazer essas costuras, principalmente pelo meu compromisso com as comunidades. Eu quero ajudar mesmo para que as comunidades alcancem essa autonomia e essa resiliência frente a essa crise climática que não está fácil, Fábio. Então, estou aqui super à disposição e, cara, é uma honra mesmo. Obrigada por dar esse espaço. É novidade para mim trazer minha voz, né? Eu sempre fui muito discreta, meu trabalho sempre foi muito em campo, então tem sido um exercício de me colocar, de falar, enfim, agora, né, nessa saga de captação de recursos, eu vou ter que fazer mais e mais isso, me conectar. Então, eu estou nesse movimento e eu acho que calhou muito essa conversa nesse momento. Muito obrigada, Fábio. Fala demais. Instagram, aquilo lá só me atrapalha. Fazer que é bom não faz. Não, semana que vem, calma. Fala demais. Você tá achando fazer que eu tô falando da boca pra fora? Fala demais. Sair daqui fazer que é bom não faz. Projeto aí, cara, coisa mais que linda. Projetaço.